programa Caminho do Sucesso, nós temos agora a seguinte manchete: Brasil cai em ranking de competitividade. Vamos fazer uma análise desta manchete que está acontecendo nesse momento. A Fundação Dom Cabral, que é uma das principais consultorias do país, fez uma avaliação baseada numa organização internacional de administração, competitividade e de gestão. Aí notou-se que o Brasil, hoje, caiu 6 posições. Foi para o 44º lugar a nível mundial. Isto avaliando tanto o desempenho da área pública como da área privada. Verificou-se que, como um todo, o Brasil perdeu competitividade e qualidade neste último ano, por vários motivos. O primeiro deles é o grande endividamento que a população brasileira, principalmente as camadas mais pobres, tiveram na sua administração doméstica. Ou seja, o governo brasileiro deixou no ano 2010 a abertura de um crédito solto, praticamente, digamos assim, e toda a população começou a fazer muita dívida. Adquirir, comprar produtos essenciais e muita coisa que não tem necessidade também. Isto aumentou o grau de endividamento, a capacidade de pagamento ultrapassando seus limites. E o índice de inadimplência aumentou muito a nível Brasil. Isto repercute no grau, na classificação do ranking de competitividade do Brasil. Outro aspecto é em relação à nossa situação cambial. O câmbio do Brasil, superavaliado o real em relação ao dólar, que é uma moeda universal, digamos assim, para a área ainda comercial, faz com que o Brasil perca competitividade. O Brasil tem realmente sofrido muito com este problema. É a injeção e a enxurrada de produtos originado da Ásia, China, Singapura, Tailândia, Coreia, Taiwan, principalmente, que praticamente despeja todos os dias produtos os mais diversos aqui no Brasil. Isto faz com que o Brasil perca competitividade. Não é possível o Brasil estar competindo em relação a esse produto importado. Isto acaba causando um outro problema. Muitas empresas não conseguem competir, não conseguem manter seus empregados, ou ele vai lá para a China, para a Ásia, também montar uma filial, quem é forte, ou quem é pequeno, acaba, às vezes, deixando o parque fabril, deixa de fabricar, e acaba virando uma espécie de um importador ou distribuidor de produtos. Isto está acontecendo aos montes aqui no Brasil. É preciso então o governo olhar e pensar disto numa solução muito e muito rápido para esse problema que está aqui campeando no Brasil. Há um outro problema também. Com o bom econômico que experimentou o Brasil, em muitas e muitas áreas, muita gente entrou no mercado. Tanto pessoas para trabalhar, como também pessoas que se tornaram empresários e empreendedores. Agora, as pessoas que viram empreendedores sem nenhum preparo, acabam, na verdade, sobrando. Muitas e muitas empresas vivem pouco tempo, não tem longevidade. Por quê? Não tem capital, não tem recurso, não tem qualificação, não está preparado para entrar no mercado. Então entrou muito paraquedista também. Tudo isto prejudica a competitividade. Mas também há uma outra questão. Quais os países que foram campeões neste índice, nessa classificação mundial que foi feito? Estados Unidos e Hong Kong em primeiro lugar. Singapura em segundo, Suécia em terceiro. Vamos analisar rapidamente somente os dois primeiro colocados. Hong Kong, todos reconhecem. É uma ilha de excelência, é um centro financeiro, econômico e mundial. Lá é um dos maiores portos do mundo. Lá vem navios, mercadoria, todo mundo circula por Hong Kong. É uma ilha encravada ali na China, foi protetorado da Inglaterra, da comunidade britânica,
Hoje voltou à China, o povo todo lá que habita ali são de origem asiática, são todos praticamente chineses. Entretanto, tem uma economia capitalista muito forte e realmente é um centro mundial. Agora, os Estados Unidos realmente causou uma certa surpresa para muitos, mas para quem acompanha a economia mundial, não é surpresa. Por quê? Embora os Estados Unidos tivesse problema com o Banco Brothers, problema de crise econômica, e muitos achassem que estivesse, digamos, quebrado, entre aspas. Entretanto, quando fala em competitividade, é necessário avaliar o seguinte: um dos índices de competitividade relaciona-se com infraestrutura, instituições firmes, instituições já consolidadas, e na infraestrutura, sobretudo, nós temos que analisar portos, aeroportos, instalações, rodovias, vários outros mecanismos que não se constroem da noite para o dia. Os Estados Unidos tem uma infraestrutura invejável. Tudo lá está construído, tudo lá está pronto. E não é o fato de ter um pequeno balanço, um pequeno acidente de percurso de natureza econômica que faz com que vá destruir tudo que eles já construíram ao longo de séculos. E o Brasil? O Brasil perde de goleada. Estrada esburacada, problema de logística, problema de portos, problema de aeroportos, problema de segurança, problemas também na administração pública. Então vamos analisar. Deixando a questão de funcionamento de Congresso, funcionamento do poder público, de ministério, etc., mas analisando grosseiramente e tirando uma foto do que é a nossa administração pública e a competitividade e eficiência privada. Neste ponto, que é outro item que entra no ranking, nós temos o seguinte: é preciso primeiro também, para classificar esse ranking, analisar a competitividade em termos de gestor público, em termos de serviço público que é oferecido. O Brasil, neste ponto, cai para 52º, ou seja, nós temos 51 países à nossa frente. Por quê? Porque aí analisa a rapidez com que você, por exemplo, recebe atendimento, as respostas da área pública, a resposta dos hospitais, a resposta da Receita Estadual, Receita Federal, a resposta das prefeituras no atender as questões. Vamos lá, por exemplo, vamos montar uma empresa. Aqui no Brasil, você vai montar uma empresa e você fica pelo menos 15, 20, 30 dias para conseguir um registro. Você vai para outros países, às vezes você consegue um dia, meio dia, 2, 3 dias, registrar tudo. Você aqui tem que ir em cartório, dezenas e dezenas de tipos de órgãos públicos. Cartórios, por exemplo, você tem cartório para nascer, para morrer. Você tem o cartório onde você registra o documento, você tem o cartório onde você registra a escritura sua, você tem um cartório para protestar. Quer dizer, nós temos um sistema cartorial. Nada contra cartório, mas isto emperra a administração pública, o funcionamento das coisas. E assim, nós somos o país número 52. Nós temos 51 países na frente que é mais ágil, mais organizado no mundo. Países que às vezes você nem conhece no mapa. E na administração privada, que tem a ver com a eficiência dos trabalhadores, que tem a ver com a eficiência das fábricas, que tem com a eficiência da administração privada, das empresas. Aí nós estamos em 29º, nós temos 28 países na nossa frente. Interessante, nós temos a 8ª economia do mundo e temos a classificação número 52 na rapidez, na eficiência da administração pública, e nós temos 28 países na frente, porque são o 29º, na eficiência do trabalho, da produção e da produtividade. Isto faz com que o nosso país seja o 44º país em competitividade. Por isto, fica aqui o alerta a você, empresário, para melhorar e aperfeiçoar seu sistema de produção, sua logística, seu trabalho, sua contribuição para com a sociedade e, acima de tudo, a sua inovação. E você, então, gestor público, ao gestor público uma mensagem:
vamos conseguir tirar o quanto antes da classificação 52. Vamos chegar pelo menos próximo do oitavo, que é a economia do nosso PIB. Ora, se nós somos a oitava economia do mundo em gerar riqueza, nós temos que gerar com qualidade. Este índice, esse ranking de competitividade, significa que nós geramos sem qualidade. Nós somos um país que temos ainda muito a aprender, muito a fazer e muito a realizar. E, digamos assim, estamos hoje perdendo de goleada. É como se nós estivéssemos jogando contra qualquer outro país, lá da África ou da Ásia ou de outros países da Oceania, que nem sabemos onde está no mapa, e sofremos uma goleada de 10-0, 8-0 ou 5-0. Pelo menos vamos ver se conseguimos empatar com esses países. Conseguir vencer, e vencer bem e de goleada. Está aí o desafio para você, então, telespectador. Está aí, então, a mensagem. Está aí, então, o que está acontecendo de manchete para você. O programa Caminho de Sucesso, do seu ponto de vista, traz algumas mensagens e traz também alguns desafios. A senhora Renata Mestriner, presidente do Instituto Mercosul, nos deixou várias e várias lições que servem de mensagem para você. Primeiro, mostrou que o Instituto Mercosul, instituído numa época em que toda a comunidade empresarial começou a preocupar e pensar em termos de desenvolver o comércio e a economia com outros países, em função da globalização que estava chegando, fundaram então o Instituto Mercosul como um braço da Associação Comercial e Industrial de Maringá. Ele vem exercendo esse papel com bastante eficiência, através dos cursos, através da questão que ela colocou, que é o certificado de origem dos produtos, que é muito importante para que na exportação se saiba qual a origem efetiva, legítima daquele produto, que é feito juntamente com a FACIAP em Curitiba. Também desenvolveu muitos e muitos outros programas, intercâmbios de negociação com empresários. Aqui no Mercosul, junto à Argentina, Paraguai e Uruguai, e também outros países que não façam parte formal, mas que já aderiu ao Mercosul de forma informal, Peru, Bolívia, Chile, Equador e países esses que vêm compor aqui toda a parte da economia da região da América do Sul. Mas o Mercosul não se limitou apenas a uma região geográfica, porque o nome se chama Instituto Mercosul. Dá-se a impressão de que somente iria trabalhar questões aqui dos países do bloco do Mercosul. Não, o Instituto Mercosul tem feito um trabalho realmente de globalização da economia. Tem participado das feiras na China, seguidamente. Na China nós temos a Feira de Canton, realizado geralmente em abril e outubro, e o Instituto Mercosul tem fomentado os empresários a participarem deste importante conclave, desta reunião importante de negociações. E através disto tem gerado muitos e muitos negócios. Mas isto não é um paradoxo dizer que importar produto da China acaba causando problema para as empresas e indústria aqui do Brasil? Entretanto, você não pode ficar fora do jogo, pois se você não adquire esse produto, outros vão adquirir. O que é preciso é analisar outras questões com mais profundidade. Mas os empresários, os importadores e exportadores têm que estar partilhando e participando globalmente das atividades empresariais. Se isto não fizer, ele vai ficar fora do mercado, ele vai ficar fora da atividade empresarial e naturalmente do seu segmento. Portanto, nós vimos então a importância de pensar o Maringá e pensar a região como um todo. E o convite que a presidente fez, que todos aqueles que quiserem importar ou exportar, quiser tirar informações, a Mercosul, o Instituto Mercosul da CIM está à inteira disposição para atender todos. Mas nós também verificamos na entrevista a seguir do senhor Hélio Isamu Sato, que é membro da Receita do Estado e que é o diretor técnico, na verdade, do Observatório Social.
um braço e uma vice-presidência importante do SER. A SER, que é a Sociedade Eticamente Responsável, que foi fundado repensando a Maringá e a região dentro da ética, dentro da transparência, dentro do gasto público, do uso do dinheiro público. Aí, nesse sentido, o Observatório Social passou a exercer importante papel. Primeiro, o requisito para você participar lá. Você não pode estar vinculado politicamente a um partido. E você deve, como voluntário, estar disposto a contribuir e colaborar para uma sociedade melhor e mais justa. Esta organização Observatório Social vem fazendo com muita propriedade, muito dinamismo e também com muita credibilidade e transparência. Assim, eles têm participado de ações junto a licitações, têm participado junto a apreciar a produção da Câmara Municipal, têm participado de muitas e muitas questões relacionadas com o uso do dinheiro e da máquina pública. Isto é fundamental. Por quê? Muitas das ações suas resultaram em economia de gestão pública na prefeitura. Economizar o dinheiro público significa usar melhor o dinheiro. Usar melhor o dinheiro significa mais saúde, mais hospitais, mais leito, mais segurança, mais educação e mais tudo aquilo que é necessidade básica que a população deve ser atendida. E qual é a função do gestor público? Senão gerir, administrar e usar de forma parcimoniosa, racional e sensata o melhor possível o dinheiro público. Sim, dinheiro público, telespectador, porque o seu imposto, que é canalizado para a Receita do Estado, para a Receita Federal, para a Previdência, para as prefeituras, é um dinheiro seu, da população, do cidadão, do público. E quando você elege o vereador, quando você elege o prefeito, quando você elege o governador, quando você elege os deputados, quando você elege um presidente da República, você está delegando uma competência, você está dando uma espécie de uma procuração, para que ele, em seu nome, use o dinheiro que você contribuiu, que você pagou, sua forma de imposto ou contribuição ou taxa. Da mesma maneira como quando você dá uma procuração, por exemplo, para alguém, para ser seu mandatário, e você tem direito de cobrar dele o perfeito exercício desse mandato, então também deveria haver a possibilidade de nós cobrarmos. E há essa possibilidade. Cobrar de quem? Do seu prefeito, do seu vereador, do seu governador, do seu presidente da República, como ele está exercendo este mandato. E isto é através do que nós chamamos de controle social. E o Observatório Social, na verdade, é uma instância, é um canal, é um local onde você pode se fazer representado e você deve, na verdade, participar. Assim eu conclamo a você, cidadão, a você, telespectador, participe de organizações como o Observatório Social e todas as outras, ONG ou CIP, que faz um papel fundamental que se chama controle social, exercício da cidadania, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, onde o dinheiro público seja utilizado para o bem comum, para o bem da coletividade e não vá regar jamais interesses pessoais ou de grupos ou de segmentos corporativos. Esta é a função do gestor. E este controle social é um direito legítimo, obrigatório. Você, cidadão, não fique somente aí reclamando, não fique somente jogando pedras e dizendo que o prefeito não usa bem o dinheiro, que o vereador não trabalha de acordo, que o deputado não cumpre suas obrigações. Ao invés de reclamar, participe como cidadão e auxilie na construção de um mundo melhor, uma sociedade mais justa e mais solidária. O programa Caminho de Sucesso encerra este programa convidando você a realmente utilizar
tudo aquilo que foi aqui comentado nesse programa. Procurar fazer com que esses desafios seja realmente dado início a colocar a mão na massa, você cidadão, ao invés de ser um reclamante, ao invés de ser um espectador que fica assistindo a peça do teatro, passe a ser um interlocutor, um agente de transformação e seja efetivamente um protagonista para a construção de uma sociedade melhor. Convido você, telespectador, a assistir sempre o nosso programa e estar aqui no próximo programa. Despedimos de você, também abrindo um canal para que você envie qualquer tipo de reclamação, sugestão ou crítica para o programa Caminho do Sucesso @yamazakiconsultoria.com.br. Assim fazendo, você estará contribuindo para um programa melhor e para uma sociedade mais justa e mais solidária. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.